Olá pessoal, bem-vindos de volta ao nosso canal. Meu nome é Michel E eu sou o Rodrigo. e hoje nós iremos trazer para vocês, A parte 2. que inclusive a gente já foi cobrado para colocar aqui no canal, mas nós estaremos colocando os vídeos todas segundas, quartas e sextas, e se nós conseguirmos também aos domingos. A promessa. Eu não contava com isso, tá? A programação é que seja esses dias. Pode ter alguns imprevistos? Pode acontecer. Mas a gente vai tentar se organizar para isso. Além dos vídeos, a gente trabalha, a gente tem uma casa. Tenho duas filhas para criar. Nossa, é nervoso aqui, viu? Mas hoje nós iremos trazer a segunda parte e eu vou falar um pouquinho de como foi quando ele se assumiu. eu me assumi, né? Afinal de contas... Foi quando nasceu. O médico já viu logo de cara que era um viado. Que chorava assim... Ele falou, é menina. Parecia um gato miando o choro dele. Ele achou que era menino, o médico. Aí... Não, eu tenho certeza que menina ele não pensou que era não, viu, menina? É, querida. Bom, gente, vamos começar o vídeo. Bom, então conta pra gente, como foi esse processo árduo de se assumir um viadão? Então, né, o meu foi um pouco parecido com o do Rodrigo em alguns aspectos. Não foi, não. Em alguns aspectos Eu sou uma foram. mulher bonita, linda, charmosa. Mas teve algumas diferenças. Por quê? Você era feio? Isso é uma... Não, sim, eu era muito feio. Era uma boa referência. Não, mas porque foi assim, quando você é mais novo, né, criança ainda, você vê que tá alguma coisa diferente com você, mas você não consegue entender, né? Então você vê que te ensinam a ser de uma forma e você não se identifica. Quando você notou que você já era diferente das outras Eu crianças? acho que antes de começar a ir pra escola, eu acho que eu já sabia. Porque quando você é criança, pelo menos isso aconteceu comigo, eu já sentia atração. Antes de começar a escola, tipo, Bem primário? pequenininho. Eu vi um menininho, eu já achava bonito. Não era a mesma coisa por meninas. Nossa! Sim. E aí, eu, tinha aquela atração, aquele negócio de sentir a pessoa, sabe? Eu fui percebendo isso e tal. Só que eu também era de uma família que não era muito religiosa, mas ainda assim era religiosa, né? Acreditava em Deus, tinha toda uma crença. E aí, eles meio que condenam, né? Então, pelo menos algumas pessoas condenam. E aí, então você meio que se sente acorralado, né? Porque as pessoas mais próximas de você começam a falar que, gay... Ai, você viu que viadinho? Filho dele é viadinho. Eu acho que eles fazem questão também de falar de outras pessoas pra você se sentir mal e não ser. Eles pegam assim e falam assim, junto o grupinho e falam assim, eu acho que ele vai ser viado, né? Olha o jeito que desmunheca, o pai dele que não tá mais jeito. É bem assim, tem que levar como pra jogar bola... Mas aí foi acontecendo isso comigo. Só que, no caso, eu morava no interior de uma cidade muito pequena. Então, assim, tudo isso é muito tabu lá, né? Principalmente, né, nesses lugares. Então, assim, você é zoado, né? As pessoas te cobram uma postura que eles julgam ser de macho. Você tinha essa concepção de que você era gay quando você era criança? Ou você Não. só foi ter essa... Não tem. Não, a concepção, não. O que eu sabia é que eu tinha essa atração quando criança. Nossa, já tinha isso realizado Eu na já sua tinha. mente? Eu tinha, que eu achava... ao invés de achar as menininhas bonitinhas, eu falava, nossa, que menininho bonitinho. Mas você não tinha aquela coisa assim... não, eu achei aquele menino bonitinho, mas aquela menina também é bonita. Não. Não da mesma forma. É diferente. Você tinha isso claro É diferente. Eu sabia que eu tinha... eu gostava de ver os meninos do que as meninas. Olha só. Só que assim, aí as pessoas começam a perceber e aí começam a te reprimir, né? Pra que você não seja aquilo. Porque Mas eles já sabem. você falava isso para as pessoas? As pessoas percebem porque você começa a brincar mais com as menininhas. Mas, então... Aí não, tem mas alguns uma coisa comportamentos. não brincar com as menininhas não significa que você tá olhando pros menininhos. Eu tô falando assim, isso transparecia pras pessoas que você tava olhando pros menininhos? Não, isso não, mas o que eles percebem é o seu comportamento. Você era toda afeminada. Aí eles... Não sei se eu era. A minha prima disse que eu era. Então era. Se a prima disse, tá falado. Não, mas enfim, aí foi dessa forma, né? Só que... Você brincava de vôlei? Porque eu brincava de vôlei. Eu brincava de vôlei. Não, mas eu fui brincar de vôlei mais velho. Mas o Com uns futebol 12 anos. Só o Não vôlei. gostava. Viado. A checklist do viado. Jogar vôlei ao invés de futebol. Check. Eu nunca gostei de futebol. Aí eu fui crescendo e aí
tudo era muito um tabu, né? Não tinha muito acesso a isso. E as pessoas começaram a perceber pelos estereótipos que não era uma criança, era uma criança gay. Então eles tentavam e me afastar. Tipo, falar, tem que levar pra jogar bola, tem que fazer não sei o quê. E aí você começa a ver, pelo menos foi o meu caso, os meus pais começando a brigar por conta disso. Porque quem te defendia? Eu não lembro, não é questão de quem defendia, é a questão de que um jogava pro outro a culpa. É viado por causa da sua família. Você sabe que aquele seu tio meio boiolão, ele que é culpado. Ah, é? E aquele seu primo, que todo mundo sabe que, ó... Ah, é? Um ficava jogando pro outro. Mas pelo menos comigo isso aconteceu, de um começar a jogar a culpa pro outro. Falar, mas na minha família não tem isso, mas ó, você tá tratando desse jeito. Ah, então eles estavam querendo achar um culpado. Achar um culpado. Você... Como se o meio externo influenciasse alguma coisa, não influencia, né? Isso é algo nosso. Isso é bem diferente da minha, porque a minha mãe me defendia, o meu pai não. Eu lembro deles brigarem dessa forma. E então aí você vê os seus irmãos começar também te zoar, porque é todo mundo criança, né? Então aí você começa a se questionar, como assim eu sou gay? O que é exatamente isso? Porque você não sabe, né? Não, mas você sabia o que era ser gay naquela época? Quando criança ainda não. Mas conforme eu fui crescendo, você só notava que sim. as pessoas te tratavam mal. Mas aí tem a questão dos familiares, que começam a te tratar de uma forma diferenciada. Porque, né, ninguém gosta da criança viada na família. Não gosta. Não gostam, eles não gostam. Pelo menos isso aconteceu comigo. Nunca é bem vista. Vai chamar pra fazer alguma coisa, não vai chamar a criança gay. Né? Porque eles já sabem, os adultos conseguem identificar isso. Só finge que não sabe. Então, aí, assim, eu fui e comecei a achar que também era coisa, sabe, do demônio, que tinha alguma coisa de errado ali comigo. E aí eu tinha muito... aí eu fui crescendo. E aí já no ensino médio, acho que foi no ensino médio, que aí eu fui e comecei a ficar com os meninos. Que aí eu fiquei, tipo, com 3 meninos. Gente, que privilégio! No ensino médio? Mas foi mais pro final do ensino médio, se eu não me engano. Ai, que luxo. Eu não lembro exatamente. Eu sei que foi no ensino médio e aí eu fiquei com 2, 3 meninos. Né? Gente, pra vocês se situar, o ensino médio dele aconteceu em 1990, tá? E isso é um privilégio enorme. Você poder ficar com os meninos no ensino médio. Não, no meu ensino médio nem existia gay. Não. Mas eram pessoas que não estudavam comigo, não tinha contato diariamente. E aí eu acabei conhecendo essas pessoas. Você chegou a pegar algum caseiro? Que tem aquela história dos caseiros, né? Não? Morou no interior e não pegou um caseiro? Não. Que espécie de viado é você? Não peguei. Tá. E aí eu fui conhecer esses meninos e comecei a falar, nossa, eu realmente sou gay. E aí eu comecei a entender um pouco. Eu peguei o primeiro, eu não tinha certeza. Aí eu peguei o segundo. Aí eu tive um pouquinho de dúvida. O terceiro eu falei, não, tá, é porque eu sou assim, um viadão. Eu não tinha atração por mulheres. Nunca senti atração por mulheres. Mas nunca pensou assim, será? Será se... Eu sabia que eu não gostava de mulheres. Então, assim, eu só não sabia o que estava acontecendo. Super mais fácil. Perceber isso, aceitar? Não, eu consegui perceber isso muito, sabe? Não foi difícil entender isso. Eu sabia que eu não gostava de mulheres. Eu até fiquei já com algumas meninas, mas foi mais por pressão do que por vontade. Você chegou a ver filme pornô gay? Não, eu não via porque eu não sabia mexer nessas coisas. De pornô? Você não sabia entrar no site? Não sabia. Eu não sabia mexer nessas coisas. E qual foi o primeiro pornô que você viu? Eu não lembro, porque eu lembro que eu não sabia mexer nessas coisas, mas meus colegas iam e viam esses vídeos. E aí eles falavam, eu vi. Gente, olha só, e aí, 50 machos vendo de pornô, o que você acha que isso acontece, hein? E aí eles estavam vendo uns vídeos lá, mas eu não sabia mexer nisso. E aí foi assim, aí eu fui me identificando e tal. Você via vídeo com eles? Não, eles viam, aí tipo, meio que você percebia que eles estavam vendo, mas eu não ficava vendo. Onde, na sala de aula? Não, era na escola, mas eu não era da sala de aula. Acho que era nos corredores, antes de entrar na sala. No banheiro. Alguma coisa assim. E aí o que aconteceu? Eu fui, comecei a falar, não, eu realmente sou isso e tal. Só que você não... Pra mim já tava ficando claro. Só que até então demorou vários anos pra você começar a entender o que estava acontecendo comigo, né? Pra eu começar a entender o que aconteceu comigo. E aí eu falei, eu só não vou falar pra ninguém. Você ficava com os meninos durante o ensino médio? Isso. Não vazou essa informação porque é uma cidade pequena? Não, porque... Não vazou. Porque uma pessoa não era da mesma cidade, o outro era, mas... a gente não tinha amigos.
não tinha amigos em comum direito. E não surgiu um boatinho? Que eu tinha ficado, não. Olha, Eu tinha os boatinhos, ele é perfeito. gay, não, eu tenho certeza. Mas assim, não tinha comprovação de nada. Tá, então pra você já tava bem claro que você era gay e você não relutava contra isso. Porque você ficava com os meninos. Não, então. Aí que tá. Porque aí eu fiquei com 2, 3 meninos. Só que depois que eu terminei a escola, aí entrou aquela crise, né? Tipo, não, eu tô fazendo coisa errada, por quê? Aí começa algumas pessoas que eram próximas de mim, que era da igreja, a falar, né? Teve até um comentário que falaram assim pra mim, que foi quando eu comecei a entrar em crise em relação a isso, e eu comecei a procurar a igreja, porque eu falei, não, Deus vai me ajudar. Deus vai me ajudar, porque isso não é normal. Principalmente porque eu tinha muitas coisas que os meus parentes falavam. E aí teve uma pessoa que falou assim pra mim, seus pais têm que dar graças a Deus que você tá indo pra igreja. Já pensou você chegar na sua casa com um homem? Já pensou? Um gatinho desse aqui, meu amor? Engenheiro? Já pensou? E aí foi tendo toda essa pressão, né? E aí eu me sentia bem mal. Essas pessoas não sabem que esses comentários homofóbicos delas, né? Preconceituosos, atingem as pessoas. Sim. E aí eu comecei a frequentar a igreja pra poder tentar ver o que estava acontecendo de errado comigo. E aí quando eu comecei a entrar dentro da igreja, eu vi quantas gente podre tinha naquele ambiente em que eu frequentava. Entendeu? Não sei se em todas, não sei se em todas. No que eu frequentava, tinha muita gente podre. E eu falei, gente, como pode o que eles fazem não ser julgado e o que eu faço ser julgado? O que tá acontecendo? O que tá errado? Porque até então eu achava que era uma coisa do demônio, não era coisa de Deus, sabe? Eu tava andando no caminhos pecaminosos. Pecaminantes. Pecaminosos mesmo, eu tô brincando. E aí, eu não tinha muito conhecimento do assunto, né? Não entendia direito. Foi quando, nesse momento, comecei a trabalhar em São Paulo. No centro de São Paulo. Gente. São Paulo, você entrar em São Paulo, você vira viado. Você Porque, né? o que acontece? Quando você começa a frequentar uma cidade grande, como São Paulo, você tem contato com muita gente diferente. E aí, sabe, o mundo é totalmente diferente. As pessoas são mais antenadas, as coisas, as pessoas podem... É a água de São Paulo. Ela tem um vírus gay. Você toma água de São Paulo, você vira gay. Mas cuidado, hein? Foi frequentando esses lugares que tem mais pessoas desconstruídas e onde tem mais pessoas, né, iguais, parecidas, né? Que aí eu comecei a entender melhor sobre isso. E aí eu comecei a ver que, na verdade, eu não tinha nada a ver do que eu pensava, né? E aí eu comecei a entender, comecei a me aceitar sem me sentir culpado, porque eu não tinha o que me culpar. Posso fazer um expose? Não tinha o que me culpar, ok? Posso fazer esposa? Você já terminou? Não. Tá, terminou. Então não tinha o que eu me culpar. Então eu falei, se não tem o que me culpar, né? Então não tô fazendo nada de errado. E aí eu comecei realmente a me aceitar, sem me sentir culpado. E aí foi onde eu conheci o Rodrigo, a gente começou a ficar junto, né? Conta da história da sua mãe, do filme. Não, do filme? Você mas aí um pouquinho antes... mas porque assim, esse é o processo da minha própria aceitação. Porque antes de você passar pra próxima pessoa, você tem que se aceitar primeiro, né? Como a sua sexualidade realmente. Então, com meus familiares, antes eu estava nesse processo, aí eu fui e mandei um filme pra minha mãe. Eu não lembro o nome do filme. Alexandre Frota. Eu não lembro o nome do filme, mas aí eu mandei pra minha mãe, que era a história de um garotinho que era de uma família evangélica. Pray for Bob, eu acho, não. né? Orações para Bob. Pray for Maravilhoso Bob. Aquele filme. Então, eu não vou dar spoiler, já que eu lembrei o nome do filme, eu gostava. É pra chorar. É pra chorar. Mas aí eu mandei pra minha mãe assistiu, se emocionou, tudo mais, mostrou pro meu pai. E aí ela perguntou, mas você é gay, não sei o quê. E como eu não tinha me aceitado realmente, eu falei, não sei o quê. Eu falei que não era. Só que assim, a minha família era muito preconceituosa. E eu, pra mim, que viveu, sinto que eles eram bem preconceituosos. Então foi tendo uma desconstrução ao longo dos anos, né? E aí eu fui e cheguei na conclusão. Eu não preciso chegar e falar pra eles nada, porque eles já sabem. Eu não preciso chegar e falar assim, eu sou gay. Então, até por como o Rodrigo mesmo disse no vídeo anterior, ele não chegou e falou o irmão dele não chegou e disse que era hétero. Os meus irmãos também não chegaram e falaram que era hétero. Então eu falei, eu também não preciso. Precisa normalizar
que a gente não precisa assumir nada pra família. A gente precisa assumir pra nós mesmos. Nos identificar. Aceitar. Porque assumir, a gente não precisa assumir que a gente sabe que a gente é. A gente precisa aceitar a nossa orientação sexual, não opção, porque é pra gente que tem que ter aceitação, né? Os familiares, eles já sabem. E eles tratar que lutem também, né? eles Você que não lutem, quer ser aceitado porque também. você não tem que chegar de satisfação, sabe? Da sua sexualidade. No mundo heteronormativo não é assim, porque no nosso tem que ser. Agora eu vou fazer o exposit dele, tá? Porque assim, ele faz todo esse discurso, blá, 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 blá. Só que no dia que eu fui ter o primeiro encontro com ele, eu cheguei e falei assim, não sei o que, você é gay. Aí ele falou assim pra mim, eu não sou gay. Aí eu falei assim, você não é gay? Ai, desculpa, eu sou a pessoa errada. Aí ele falou, eu sou homossexual. Eu falei, querida, é a mesma coisa. Não, que não é a mesma coisa, e ficou nisso, gente. Demorou uns 2, 3 meses pra ele entender que ele era viado também. Não, é porque assim, eu tinha na minha cabeça que eu era homossexual porque era uma pessoa que ficava com outra pessoa do mesmo sexo. E pra mim, o gay, né, fazia parte da sigla LGBT, agora QI+, fazia parte de um movimento. Então assim, eu não me considerava gay porque eu achava que ser gay seria fazer parte desse movimento, da bandeira. E como eu não tinha muito conhecimento na época e não achava que eu pertencia, eu falei que eu não era. Ele achava que gay era militante da causa. É então, basicamente isso. Mas foi assim, então aí quando eu conheci o Rodrigo, a gente começou a ficar, levei pra minha família e foi isso. Então foi muito natural. E tanto pelo meu lado e pelo lado do Rodrigo, tratar com naturalidade foi muito bom. Eu acho que não causou tanto impacto. Foi natural, então só aconteceu. É isso aí. Se você gostou dessa história babadeira, deixe seu like. Se você tiver alguma pergunta pra fazer, deixa aqui nos comentários que a gente vai respondendo, porque a gente responde todos os comentários. Isso, se inscreva no canal, comente bastante. E se está gostando do canal, manda para seus amigos. Pro grupo da igreja, menina. Ajuda a gente. Manda para seus amigos conhecer o nosso canal e assim a gente conseguir crescer aqui na plataforma. É isso aí, muito obrigado. Até o próximo vídeo, gente.